Nesse vídeo nós vamos falar de estruturas de repetição em Python com while. Nós temos duas estruturas básicas para trabalhar com laços em Python. Uma é o for e a outra é o while. Qual é a diferença das duas? Principal diferença, o for percorre uma sequência, como a gente chama em Python. Quer dizer, o for vai percorrer, vai passar por cada elemento dentro de um conjunto. Seja uma lista, seja uma tupla, seja uma string, um dicionário ou até mesmo um arquivo. Quando eu não tenho essa estrutura, essa sequência, eu posso criar, né, artificialmente usando o range, que vai gerar para mim uma PA, no final ele gera uma lista e eu posso percorrer. Por que é importante saber isso? Porque o while, o for, melhor dizendo, sempre vai trabalhar com um conjunto conhecido de elementos, uma quantidade conhecida de vezes. Então, de forma resumida, o for trabalha com uma quantidade conhecida de vezes, enquanto que o while é uma quantidade desconhecida de vezes. Então, no while eu geralmente utilizo quando eu não sei quantas vezes eu quero executar um determinado laço. Alguns exemplos que a gente vai mostrar, até para entender como o while funciona, vão trabalhar com um conjunto, vamos dizer assim, conhecido de vezes, para entender como o while funciona. Mas depois a gente vai ver nos exercícios, principalmente, que grande parte das situações a gente não sabe quantas vezes a gente vai executar, e daí o while é a melhor estrutura. Por que é importante saber isso? Porque muitas vezes você vem de outra linguagem, onde você trabalhava fortemente com while, porque não tinha um for como o do Python, ou você simplesmente aprendeu desse jeito e acaba usando o while onde você deveria usar ou poderia usar preferencialmente o for. Porque o for é muito mais simples de usar, muito menos propenso a erro, você não precisa ficar cuidando de índices, você não precisa ficar cuidando de saída. A chance de você errar num programa com for é muito menor do que com while. No while você vai perceber, você controla tudo. Você controla o início dessa variável de controle, você controla a condição, você tem que incrementar ou decrementar essa variável. Então, você acaba gastando mais tempo, gastando mais linhas de código, você acaba fazendo um código maior apenas para fazer um controle de um laço que o for faria por você. Eu sei que essa é uma explicação um pouco mais teórica, um pouco mais longa, mas é importante que a gente compreenda isso para entender quando eu uso cada um dos dois. Né? Então o while ele é mais complexo, vamos dizer assim, ele é mais difícil de usar, então eu só vou usar quando eu necessariamente tiver que usar. Sempre que eu não precisar, eu vou usar o for. Então, né, for item em sequência, for elemento na sequência, for letra, né, por exemplo, caractere na string, for elemento numa lista, for com par no dicionário e assim por diante. Ele já vê quantos elementos tem, já pega cada elemento, coloca na variável que eu quero a cada passada, quando acabou ele interrompe. No while eu vou ter que controlar. Então é muito comum a gente fazer em programas com while programas que não dão erro de execução, mas dão erro de lógica. Um programa que nunca entra no while, ou um programa que entra no while e não sai, você vai perceber que ou o programa fica aparentemente parado, não mostrando nada na tela, por exemplo, ou fica mostrando a mesma letra várias vezes, o mesmo número várias vezes, ou vai mudando o número, mas nunca para. A gente chama isso de laço eterno, de loop eterno. Então esse tipo de erro é comum em while, em for você nunca vai ver esse tipo de coisa. Então essa é só uma explicação inicial para a gente entender, né, que é melhor usar for, mas há situações em que eu preciso usar while quando eu tenho um número desconhecido de vezes, uma validação de dados, por exemplo. Enquanto o usuário não informar sexo masculino ou feminino, enquanto o usuário não informar uma informação válida, uma data válida, um CPF válido, eu continuo perguntando. Quantas vezes o usuário vai errar? Não sei. Então eu faço um while nessa situação. Então há vários exemplos clássicos que a gente vai ver, como Fibonacci, alguns outros exercícios, séries, que precisam de uso de while. Então o while ele é usado em várias situações. Mas para o dia a dia, vamos dizer assim, o que eu normalmente faço no laço? Eu consumo uma série de elementos. Eu passo por uma série de elementos e uso eles atualizando, modificando, filtrando. Então para isso o for é mais interessante, ok? Eu quero fazer esse vídeo introdutório e depois eu vou entrar provavelmente dito no nosso notebook aqui, no nosso material, para a gente no segundo vídeo então ver cada exemplo desse. A gente vai usar esse notebook Python 9 while, mas deixa eu explicar mais um pouquinho então aqui. Eu vou só pegar esse
dois primeiros exercícios aqui, esses dois primeiros exemplos, e tentar mostrar aqui, ó. Esse laço inicial aqui, ó, esse pequeno programa, o que ele faz? Ele tem aqui, ó, contador igual a 0, que é uma variável de controle que eu vou ter. Enquanto, eu vou ler em português, né? Enquanto o contador for menor que 10, mostre o contador, quer dizer, mostre o valor da variável, que começa em 0 e vai até 9, né? Porque 9 é menor que 10. Mostre o contador e depois o contador recebe o contador mais 1. Então, incrementa, né? Soma 1 no contador. Lembrando que isso aqui vai ser feito assim, né? Pega o valor do contador, que é 0, por exemplo, soma 1, vira 1, guarda 1 aqui. Aí volta para cá. Então aqui tem uma mágica, né? Ele volta para o while. Aí ele testa a condição de novo. 1 é menor que 10? É. Então mostra 1. Aí 1 mais 1, 2. Guarda 2 aqui. Volta para cá. Contador é menor que 10? Quer dizer, 2 é menor que 10? É. Então mostra 2. 2 mais 1, 3. Guarda 3 aqui. Volta para cá e testa. 3 é menor que 10? É. Então mostra o 3. E assim ele vai até que ele vire 10. Né? Quando ele vira 10, 10 é menor que 10? Não. Então ele pula para a linha imediatamente depois da palavra, do while, né? Da indentação do while aqui. Ó. Então, só observando. O while ele é uma estrutura, ele tem 2 pontos aqui. Tudo que está dentro dele está deslocado para a direita, está indentado. Então, esses 2 comandos estão dentro do while. Se eu tivesse algum outro comando aqui no mesmo nível, ele estaria dentro. Né? Se eu tivesse um comando aqui, por exemplo, print fim, ele está fora do while. Então, ele seria executado apenas após passar por todo o nosso while. Ok? Então, é bem importante. Eu vou botar aqui um print tracinho aqui só para a gente visualizar. Então, ele vai executar apenas no final isso aqui, ok? Então, vamos executar e eu já vou explicar um pouquinho mais isso aqui. Primeira vez demora um pouquinho, está inicializando o notebook, mas já deu. Então, ele executou 0, 1, 2, até o 9 e depois ele mostrou o tracinho. Veja, o tracinho mostrou uma vez só. Enquanto que o contador ele deu print 10 vezes, do 0 até o 9. Ok? Então essa é a execução. O que eu quero explicar aqui nesse vídeo? Que eu posso identificar 4 partes dentro desse pequeno programa aqui. Primeiro, eu tenho aqui a inicialização do contador, né? Ou da variável de controle, como a gente chama. Ok? Então, todo while vai ter, né, o todo eu não posso dizer, mas de forma geral, eu consigo identificar que sempre eu vou ter uma variável de controle, que é um contador, e que eu tenho que inicializar. O que é inicializar? É dar um valor inicial, 0, 1, 10, posso começar em 10 e ir até 0, posso começar em 1 e ir até 1000, mas eu sempre vou ter que ter uma inicialização da variável de controle, que geralmente fica bem próxima, que é o while. Depois eu tenho o próprio while com o teste da variável de controle. Então, nesse nosso caso, eu tenho que ter um valor que vai ser testado a cada vez. Esse valor ele vai ter que ser modificado. Depois eu vou mostrar alguns erros comuns aqui e a gente vai perceber que se eu não incrementar a variável, eu vou ter um problema, vou ter um erro. Ok? Mas só para a gente entender isso aqui. Então, inicialização da variável, teste da variável, quer dizer, enquanto o contador for menor que 10. Isso significa que em algum momento o contador vai deixar de ser menor que 10. Né? Isso está implícito aqui. Então, enquanto o contador for menor que 10, cada vez que ele executa todos os comandos, ele volta para cá e volta a testar essa condição, para ver se ele pode continuar ou não. Depois eu tenho aqui o incremento ou decremento da variável de controle, quer dizer, eu tenho que fazer essa variável mudar de valor. Se ela não mudar de valor, eu tenho um laço eterno. Então aqui eu estou incrementando de 1 em 1, poderia ser incrementado de 2 em 2, de 10 em 10, ou decrementado de 1 em 1. Né? Eu poderia começar com um valor alto e diminuindo, mas eu tenho que ter algum lugar onde eu modifico o valor da variável de controle. E por fim, eu tenho aqui ó, a ação. A ação que eu quero executar. Quer dizer, o que efetivamente eu quero fazer. Então, eu tenho uma linha nesse caso, que é o que eu efetivamente quero fazer, e para que essa linha possa ser mostrada 9 vezes, eu tenho 3 linhas.
né, 3 partes do programa, que são estrutura, né, são arcabouço, né, para eu poder executar essa ação. Então eu tenho que inicializar a variável de controle, eu tenho que fazer o teste da variável de controle, eu tenho que incrementar ou decrementar a variável de controle e por fim eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer. Eu vou executar aqui e só quero mostrar que se eu fosse fazer isso aqui, esse exemplo, né, com for, seria isso aqui, ó. For i in range de 10, print i. E você vai observar que o resultado é exatamente o mesmo. Então, quando o resultado é o mesmo, o que eu digo? Que o código é equivalente. Então, esse código aqui de 4 linhas, 5 linhas, faz a mesma coisa que esse. O que o range fez? Gerou para mim uma lista com elementos de 0 a 9 e eu mostrei esse elemento. E é um nome qualquer, poderia ser contador aqui, para ficar igualzinho lá. Né? Pode ser contador. Eu não preciso inicializar o contador, porque ele vai jogar cada vez o valor do range aqui nessa variável, e eu mostro ela, e ele já incrementa automaticamente. Então, eu resumi todas essas 3 linhas que estão aqui, numa única linha aqui. Né? Logicamente que a gente pode entender que isso aqui é muito melhor. Então, não faz sentido eu usar um while, se eu posso usar um for. Né? É isso que eu quero provar para vocês. Não tem por que eu usar tudo isso aqui, se eu posso usar apenas isso aqui. Então, quando que eu vou usar o while, professor? Você vai usar o while quando não der para usar um for. É essa a mensagem que eu quero passar. Ok? No próximo vídeo eu vou mostrar alguns erros comuns, um laço eterno, alguma coisa assim que pode acontecer aqui. E a gente vai continuar então vendo aí a nossa iteração, né, a nossa repetição, nossos laços com while.